Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast, né? E hoje nós estamos aqui com uma participação especial aqui do Wagner, a gente vai se apresentar para vocês, né? Nós temos aqui uma história muito bacana, que eu tenho certeza que quem ficar até o final desse conteúdo aqui, sabe, vai sair daqui com informações importantíssimas. Então é muito importante que você acompanhe esse conteúdo até o final, que você também compartilhe também esse conteúdo aí com outras pessoas, porque você vai ser muito transformado com isso e talvez você esteja aí querendo deixar um comentário pra gente, na descrição do vídeo aí pra baixo tá escrito comentário. Só você comentar, deixa aí sugestões de vídeos aqui pra gente. Nós vamos trazer, analisar a sua ideia também, para que a gente consiga tá avançando cada vez mais. Então, por isso que é muito importante. Agora eu vou passar a palavra aqui pro Wagner. Wagner, se apresenta pro pessoal aí. Muito obrigado, primeiramente, por você aceitar esse convite e estar aqui com a gente no nosso canal de podcast, né, chamado Conexão Aberta. E o Wagner vai falar um pouquinho aí, né? Se apresenta, fala aí o que você trabalha, o que você trabalhou, sabe? Só para o pessoal entender um pouquinho aí, quem que é o Wagner. Bom dia a todos e para aqueles que forem assistir à noite, né? Boa Oi. noite. E meu nome é Wagner, eu congrego na Igreja Batista Central de Lavras e eu tenho uma história que é muito curiosa, Ed, porque a gente vai falar aqui durante esse período que a gente estiver gravando sobre aquilo que aconteceu de especial na minha vida. Ótimo. Aquilo que foi realmente algo esplendoroso que mudou a minha vida a partir daquele momento. Eu sou, como já disse, né, meu nome é Wagner Pereira Reis, eu tenho 68 anos de idade e me converti a Cristo no, assim, eu posso considerar no momento do meu batismo, em 1996, Uhum. mas eu tenho uma história anterior aí a essa história cristã que, eu, que eu conheci Jesus Cristo, é, durante um período grande da minha vida, eu fui uma pessoa de uma vida normal, como todas as pessoas. E eu cheguei a um nível assim, cultural ou educacional, como a gente pode chamar aqui. Agora me aposentei há mais ou menos uns 6 anos de idade. E eu, por que eu estou chegando a esse ponto aqui? Porque eu me tornei professor, um professor universitário. Uhum. Eu fui servidor da UFLA e professor no Departamento de Agricultura da UFLA durante 35 anos. Trabalhei na iniciativa privada, trabalhei na EPAMIG, que é uma empresa de pesquisas de Minas Gerais. E anteriormente a isso, a gente vai falar um pouco aqui sobre a minha vida, para mostrar para vocês qual que é uma caminhada que aconteceu. Uhum. E é, eu, eu tive uma vida considerada muito normal e que me conduziu a alguns pontos da vida muito perigosos. E é Correto. isso que a gente quer conversar um pouco com vocês aqui. Perigosos que poderiam ter me conduzido à morte, Uhum. mas houve uma virada nesse processo todo e aí realmente eu tive uma vida que valeu a pena, uma vida plena, com todos os percalços de uma vida normal, mas eu posso dizer que é um momento que a minha vida realmente teve um sentido, sabe, Ed? Uhum. E isso é importante para as pessoas entenderem o que nós estamos buscando da vida, o que nós queremos da nossa vida. Qual que é, nós usamos muito o termo aqui, qual que é o propósito que nós temos para uma vida plena? O que a gente, como a gente consegue isso aí? Sobre isso que nós gostaríamos de falar. Nossa, bom demais. Então, olha, o Wagner deu uma introdução aqui pra gente já de tudo aqui que nós vamos estar conversando. Então, é muito importante, né, você seguir aí, igual eu falei. Ô, Wagner, então, começando do início ali, sabe?
que você gostaria de estar abordando nesse início, né, para a gente seguir aqui o raciocínio, né, começo, meio e fim. Eu vou fazer um breve relato da vida Uhum. para todos entenderem e que todos possam também se colocar diante do que eu estou falando aqui, que eu tive uma vida normal, uma criança que brincava, que eu tinha uma família, a minha família sempre foi uma família bastante próxima, Uhum. né? Nós tínhamos hábitos normais de uma família e lá na minha família é da década de 60. Pois é. Eu nasci em 1958. Uhum. Então, Ed, nós brincávamos na rua, nós, eu fui criado aqui em Lavras, ali na rua Vicente de Pádua, onde nós tínhamos os grupos de crianças que tinham afinidade e faziam suas atividades juntas. E chegou um determinado momento que eu fiz os anos escolares na escola estadual Firmino Costa. E aí a gente sempre tem aquela pergunta assim: o que você vai ser quando crescer? É a famosa pergunta, né? O que nós vamos fazer da nossa vida? Por quê? Porque todos nós que passamos por um processo educacional, nós temos que ter um objetivo, né, Ed? Correto, com Nós certeza. queremos contribuir para a sociedade. Nós, Exatamente. né, você, eu, se nós estudamos, é porque Exatamente. tem que ter um propósito para isso aí. Exatamente. Para o futuro, a gente poder apresentar, vamos dizer assim, para toda a comunidade a qual a gente participa, apresentar para eles um trabalho a ser realizado. E eu não gosto muito dessa palavra trabalho, não, sabe, Ed, porque a palavra trabalho denota um pouco muito sofrimento, muito Uhum. desgaste. Eu não encarei o trabalho dessa forma. Correto. Por quê? Aí é que está a história. Depois eu entrei na Escola Estadual Dr. João Batista Hermeto, Uhum. fiz o ensino médio e sempre com aquele objetivo. O que eu vou ser quando crescer? Nesse período eu fui atleta, joguei basquete e no basquete tem uma história também, sabe? O que eu gosto de contar para as pessoas é o que nós vamos fazer. E aí a gente começa numa fase que eu considero de fundamental na nossa vida. É o processo de escolha. Uhum. Se você tem um objetivo de vida, você vai fazer uma escolha ou não. Correto. A primeira escolha, introduzindo esse período inicial da minha vida, é para qual profissão eu estaria aplicando no futuro e qual que seria a minha formação profissional, tá? E eu tive, gente, todos os percalços de um jovem, às vezes rebelde, né? Uhum. E que todo mundo passa. Eu perguntei para mim assim: eu vou jogar futebol ou eu vou fazer um outro esporte? Apareceu na minha vida a oportunidade do basquete. Eu me tornei Correto. jogador de basquete a partir desse momento. É uma escolha importante na vida de toda pessoa que inicia um processo educacional. Uhum. Depois, Ed, desse período do basquete, o esporte me deu muitas habilidades para você avançar na sua vida. A capacidade de competição, o companheirismo, o trabalho em equipe. Trabalhar em equipe, gente, é trabalhar junto, com o mesmo objetivo, com princípios iguais, para que a gente possa atingir um objetivo. E também o aspecto da competitividade, Uhum. tá? Eu, particularmente, acredito que nós merecemos aquilo que nós produzimos. E Correto. essa produção, ela não pode ser pejorativa. Tudo que a gente faz, você está produzindo alguma coisa. Uma amizade, um companheirismo Aham. e também alcance de algum objetivo que você tem na sua vida.
Então o basquete me ensinou muito disso. Aquele momento de um grupo de pessoas junto atingindo um objetivo. E na vida foi assim também. Aí eu cheguei num ponto que eu tinha que escolher a minha profissão. Qual que seria a minha profissão? Eu falava, naquela época, gente, eu tinha vontade de trabalhar. Como eu joguei basquete, eu queria trabalhar dentro da área de Do... educação física. Uhum. Mas tinha uma coisa, Ed. Aí entra um objetivo pessoal. Eu lembro que naquela época, os professores de educação física não tinham um rendimento que pudesse dar uma vida digna para todo cidadão. Eu falei, não, eu posso fazer da educação física um futuro na minha vida, mas eu preciso de uma profissão que me dê um rendimento maior para que eu possa suprir, né, no futuramente, que eu sempre, nós que éramos da década de 70, 80, nós queríamos casar, constituir família, ter É, filhos, né? Isso aí, saímos de casa. Por que não sair de casa? Porque nós vivíamos com nossos pais até um determinado momento. E chega correto. uma hora que nós temos que decidir, nós precisamos sair da nossa casa. Tem que evoluir, né? Tem que avançar. Tem que avançar. Precisa E evoluir. isso depende de cada um de nós, Ed. Mas aí, o que foi acontecendo na minha vida? Eu, então, decidi fazer um curso de agronomia aqui na Universidade Federal de Lavras. Antigamente era ESAL, chamava Uhum. ESAL, sabe, Ed? Aham. E era uma escola superior de agricultura de Lavras. Eu fui seguindo os meus caminhos, decidi fazer mestrado e no futuro eu passei também num processo de doutoramento e fazendo tudo voltado agora já para a agricultura na produção, né, trabalhando na produção de alimento. Isso foi um período da minha vida. Aí eu, lá na década de 80, eu me casei, Uhum. tive a minha família, como uma vida normal, sabe? Nunca tive problema financeiro, sabe, Ed? Uhum. Mas também nunca tivemos excesso. Uhum. E a gente tinha uma vida normal, a gente seguia os nossos caminhos Uhum. e os objetivos, ia alcançando os objetivos ao longo da vida. Mas depois, aí eu vou finalizando essa primeira fase, Correto. foi aquilo que eu queria profissionalmente, sob o ponto de vista educacional, era uma vida normal. Nós saímos, os amigos, para fazer nossas comemorações, fazer nossas atividades. Nós vivíamos muito lá em torno do Jardim de Lavras, o Jardim Lindo. Eu não sei se você conhece bem, né, Ed, mas o Jardim daqui de Lavras é considerado um dos jardins Mais mais bonita aí que tem. bonitos da região e Aham. do estado e do país. É um jardim estilo europeu. Lavras tem uma história muito importante, porque veio para cá, no início, uma escola que é o Instituto Gamo e o Instituto Carlota Kemper, que tinha princípios cristãos, e essas pessoas saíram lá dos Estados Unidos para criar um novo, Muito bacana, hein? uma escola diferente, Bom demais. com princípios diferentes aqui na nossa cidade. Bacana, viu, Wagner? Bacana. E depois dessa fase, né, inicial aí que pegou, aconteceu e tudo mais, né? Ao longo ali, como assim que você começou ali a estar se envolvendo ali com o álcool e tudo mais, assim? Foi depois desse período? Foi um pouquinho antes? Ou foi meio termo? Começou na adolescência? Como que foi essa entrada, para o pessoal entender? Ed, por incrível que pareça, como eu jogava basquete, nós tínhamos regras dentro do basquete, a gente não fumava, não bebia, tá? Uhum. Era assim, ou você faz esporte, ou você entra no mundo do álcool, da droga, do cigarro, que é um mundo perigoso. Nós sabemos que ele é perigoso. Uhum. Aí as pessoas acham assim, não, mas é só umas festinhas. E a minha vida foi normal também, Ed, nesse sentido. Nós fazíamos alguns grupos, nossos amigos, nós fazíamos algumas festas, às vezes iam para um restaurante ou para um bar, né? E às vezes para um boteco
tomar cerveja, fazer uso de cerveja, tudo como a vida da maioria dos jovens tinham naquela época, sabe? Certo. Isso acontecia normalmente, assim, e porque eu digo que é normalmente? Porque a sociedade, gente, ela, os momentos que parecem é, mostrar para nós que é um momento de felicidade, Uhum. é o momento que as pessoas estão, de uma certa forma, abusando do álcool ou de uma droga, Uhum. alguma coisa que precisa que é um subterfúgio para que ela possa atingir, ter alegria. Isso é uma grande enganação. E aí eu vou te responder, né? Você me perguntou como que isso aconteceu. Era normal a gente, nossos amigos, é, nos reunirmos, é, fazer uma festa e às vezes bebia mais do que devia um pouquinho, ou então fumava um cigarro e principalmente nesse processo de alcoolismo Uhum. que se que vai sendo instalado aos pouquinhos, tá? Tudo na minha vida não foi muito de uma hora para outra, não. Ela foi assim, eu nunca eu ficava muito preocupado com o que eu ia fazer, sabe, Ed? Por quê? Uhum. Porque eu sempre acreditava no futuro, tá? Eu Uhum. sempre achava o seguinte, não, eu tomo uma decisão aqui agora, eu vou seguir aquela estrada, aquele caminho, e eu ia em frente, Entendi. tá? Na vida educacional, nas namoradas que a gente encontrava, que nós nos encontramos pela vida, Uhum. e nos amigos que nós fizemos. Então, mas eu tinha uma coisa, as pessoas que conviviam comigo precisavam de ter princípio, Uhum. sabe? Tive, de modo geral, tinham que ter caráter, mas isso não era explícito. A gente já fazia nossas escolhas é, de acordo com aqueles grupos que iam aparecendo na nossa vida. Bom, a partir daí, a gente começa a ter alguns problemas. Por quê? Porque a vida, ela tem altos e baixos. Com Nós certeza. vivemos um momento de felicidade e, às vezes, um momento de tristeza. E, e aí eu não saberia dizer qual foi o momento exato que eu comecei a abusar do álcool, sabe, Ed? Mas isso foi um processo. Era aquela velha história, né? Uma cervejinha no fim de semana, na sexta-feira, no sábado, depois passava na quinta e na sexta e no sábado. Depois os amigos chamavam, a gente ia beber uma cervejinha na quarta, passava a ser quarta, quinta, sexta e sábado. E isso, Entendi. à medida que a gente não vai percebendo, a gente começa a se envolver com a substância da dependência. Isso é interessante, né, Vago? Só puxando esse gancho um pouquinho, porque isso veio que aos poucos. Ah, eu vou Isso, fazer aqui, não tem nada a ver. Hoje aqui não, amanhã eu não mexo com isso não. é verdade. Aí, às vezes, acontece alguma coisa no trajeto ali de sua vida, ou você tá triste com alguma coisa, ah, não, um amigo parece, ou vamos ali tomar uma pra se distrair, vamos ali fazer não sei o quê, e vai acontecendo isso. Aí eu creio, assim, que a nossa mente, ela costuma funcionar assim, ela associa aquela frustração. Para você não ter essa frustração, você tem que beber. Ó, para você não ter essa frustração, você tem que fumar. Então acaba que a nossa mente mesmo ali, ela vai associando essas coisas para poder ir suprindo É e verdade. você se sentindo bem, né? Não sei se... É isso mesmo, exatamente, Ed. Porque na vida é assim, os momentos vão surgindo, né? E a gente usa do produto do vício. Quando eu falo produto do vício, gente, é qualquer substância que nós usamos sem recomendação médica, sem recomendação para alguma cura da saúde. E aí eu vou falar álcool, cocaína, Uhum, maconha. O cigarro é poderoso
para fazer dependência nas pessoas, Ed. E Uhum. sabemos que o cigarro é uma das grandes causas de morte de câncer e outras doenças na idade adulta. O que mais? Crack. Eu não quero mais citar, mas normalmente são essas as substâncias que causam mais dependência. Isso, na minha vida, Ed, não foi de uma hora para outra. Não foi de um dia para o outro que isso aconteceu. Isso veio surgindo em momentos de tristeza e momentos de alegria. Entendi. É exatamente como você disse. No momento de tristeza, você bebe ou usa um produto do vício para tirar aquela tristeza que você está vivendo. E no momento de euforia e de alegria, de comemoração, você usa também para comemorar algo que você alcançou. É uma dopamina ali, né? É uma dopamina. Uma dopamina. Acaba se tornando uma dopamina E a na sua gente não vida. percebe Não percebe. que ela vai tomando conta da tua vida. O momento crucial, eu acho assim, sabe, Ed? Aham. É o momento que você já não consegue mais ficar sem aquela substância que é o produto do vício e você tem necessidade de usar aquela substância no momento que você poderia muito bem ter buscado uma outra solução naquele momento, né? Ou então, Ed, também viver aquela frustração, porque tem hora que a nossa vida nos leva a conquistas frustrantes É que, verdade. que nós não queríamos. Nós temos momentos de altos e momentos de baixo. Isso é normal, gente. Eu também não tinha dificuldade disso. É a mesma coisa que acontece com o processo de todo mundo. E interessante isso aí, Wagner, é que, olha só, você falou num ponto assim, que eu tava aqui pensando, né, que tem coisas que nós precisamos passar. Um momento ali de frustração, entender, né, um momento até para o nosso crescimento. Então, muitas Verdade. das vezes, né, o que que nós queremos fazer? Nós não queremos passar por aquele sofrimento, nós não queremos entrar nessa linha de sofrimento para 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 não poder viver sofrendo ali. Falei assim, nossa, eu não sei quanto tempo que vai durar. Uma coisa que eu tenho assim comigo assim é que todo período de frustração, todo período que é mais complicado na nossa vida, ela tem um tempo. Aquilo ali não vai durar para sempre, sabe? Esse período, então, eu vejo que muitas pessoas elas não têm ali a paciência de tentar entender ou buscar uma ajuda, às vezes tem vergonha. Por exemplo, você já trilhou esse caminho aí, trilhou universitário, foi professor, trabalhou com muitas coisas. O que que impede, por exemplo, de mim chegar em você e falar, Wagner, não, tô passando por isso aqui na minha área profissional, você tem uma dica para mim? O que que você pode... Eu vejo que É isso esse mesmo. caminho é muito mais fácil nós entrarmos nesse caminho, né, do que ir pelos outros, né, ir por outros caminhos. Só que acontece, aí junto o que? É vergonha, a pessoa, nossa, o que que o Wagner vai pensar de mim? O que que fulano vai pensar de mim? Olha só pra você ver, nós criamos uma blindagem na nossa mente e aí nós procuramos as coisas erradas. Aí num momento desse, o que que acontece? A pessoa vai, cai ali num vício, começa a fazer alguma coisa, aí começa a pedir informações pra pessoa que não trilhou o caminho aonde que ela quer chegar. Eu vejo que acontece muito esse erro. Eu vejo que acontece demais essas coisas ao longo da jornada, ao longo da história, sabe? Então, nesse ponto, Wagner, olha só, você trouxe informações importantíssimas, sabe, para quem, isso aqui já é uma aula, pessoal, você que tá assistindo aí, você que é novo, 18, 19 ou 20, poucos anos aí, pega isso daqui, sabe, e leva para a vida de vocês, porque eu tenho certeza, se você seguir esse passo, seguir essas dicas, você pode ter certeza que você já vai estar aí uns 1% pelo menos na frente de quem não tem essas informações, né? E pegando nesse Verdade. ponto, ô Wagner, você teve muita perda, por causa disso, você perdeu muita coisa por causa do vício, alguma coisa que aconteceu assim, que você falou, nossa, isso aqui foi por causa disso. Bom, aí é que está a história, Ed. Eu tive um momento de muitas conquistas, escolhas certas, escolhas que às vezes nem tão certas assim. E a gente, como você de falar aí, temos que tomar toda perda e aquilo que nós não atingimos, Ed,
a gente tem que tomar isso como aprendizado. Uhum. Porque não tem jeito de só acertar. Não tem jeito de só achar o caminho certinho e ir naquele caminho certo. Nós temos alguns caminhos. Primeiro, nós podemos fazer algumas leituras e buscar, principalmente, o que você acabou de nos dizer. Pessoas que possam nos dar uma direção para um caminho que ele já trilhou, Uhum. né? Então, o que aconteceu aí comigo? A partir de um certo momento, já começa a ser identificado problemas com o vício, tá? No caso meu, o uso abusivo do álcool. E as pessoas que me cercavam, elas já começavam a perceber que algo estava errado no meu comportamento. É assim que acontece com o processo de vício. E perdas. Começam a surgir várias perdas, Ed. Assim, e muito doloridas. Você começa a perder. Em primeiro lugar, aqueles amigos que são realmente seus amigos. Você perde as pessoas que te amam, que estão do lado seu. Porque elas não. Chega um certo momento que elas não suportam mais conviver com uma pessoa viciada. Você começa a perder aquilo que você conquistou também. Né? Se você comprou uma bicicleta, uma moto, comprou um terreno para você, aquilo, você já começa a trocar aquilo pelo produto do vício, sabe? Tudo aquilo que você conquistou financeiramente também, que é esse ponto que eu estou tocando, Uhum. e você começa a trocar no meu caso, tá trocar por uma cerveja, uma caixa de cerveja ou uma outra bebida, alguma coisa que trouxesse algum prazer. E Uhum. não acontece, Ed, por quê? Porque no processo de dependência, você só perde, né? Eu gosto Aham. muito de perguntar, às vezes, quando a gente aborda alguém, perguntando: olha, o que você acha que é um viciado? Eu pergunto assim: você já teve alguma ocorrência policial? Você já teve algum acidente porque você bebeu ou que você usou do processo da droga? Você já teve algum problema identificado com a polícia? Porque isso também, Ed, já é um ponto mais longo, né? Uhum. É muito engraçado, né, Ed? Você usa daquele produto do vício para se tornar uma pessoa também querida no meio. E aí, inicialmente, você é um engraçado. É um macaco, Uhum. né? Vamos usar a figura de um macaco, que é engraçado, faz estripulias. Depois, você começa a entrar no período do leão. Por quê? Porque a pessoa alcoolizada ou drogada, ela começa a ficar ela briga à Vigiga. toa, ela ruge, né? Vamos dizer assim, usando um termo bem chulo, ela ruge porque ela começa a ficar raivosa e depois você se torna o que nós usamos um termo, né? Ele não é pejorativo com o animal, mas o período que você parece com um porco, Uhum. que você mistura com a sujeira, Uhum. sabe? E vive na lama, porque o porco tem os hábitos, às vezes, né? O porco de mangueiro da roça, né, viu, né, Aham. gente? Às vezes vocês não conhecem, mas o porco de mangueiro é aquele porco que fica lá no meio da lama, Andando lá. andando lá. Então é o período da sujeira, porque não tem jeito de você ficar só um macaquinho ali fazendo gracinha, né, Ed? Tem uns estágios ali, Tem né? os estágios que você vai passando. E depois é tristeza, porque a família, né, você traz tristeza para as outras pessoas. Isso também era uma coisa muito difícil para mim, porque eu tinha uma família, minha família, ela, ela não é perfeita, mas ela sempre esteve junto comigo. Ô, Wagner, e interessante que olha só pra você ver, no querer de você agradar outras pessoas ali também, né, pra você se sentir parte ali de uma sociedade, pra você fazer parte ali de um grupo,
você entrou por um caminho que é onde trouxe tristeza por outro lado. Olha, você vê que interessante. Por um lado, você É alegra verdade. outros ali no grupo sociedade. Não, o Wagner é bacana, gente boa, tal, É assim, sem isso assar. mesmo. E depois, o que que acontece? Com a sua família, você trouxe uma tristeza, né? Porque talvez, né, nesse ponto, né, o que que acontece? No querer agradar outras pessoas, lá você é o engraçado, lá é você o brincalhão, mas quando chega na sua casa, você transforma aí, não sei se essas outras fases, né, que você citou ali, do leão, do porco e tudo mais, se vem quando você sai desse grupo, né, de amigos ali e vai lá para sua casa ou vai para as pessoas mais próximas de você, que essas outras fases vêm, ou é tudo misturado, é tudo junto. Ed, eu vou falar uma coisa para você. O processo de vício é tão. Ele te cega de uma tal forma que acontece tudo misturado. Tudo misturado. É. Entre os amigos acontece isso também. Na sua família, Mesma coisa. mesma coisa. E não é só isso. Aquelas pessoas. É muito interessante, Ed. Eu vou falar uma coisa assim que a gente às vezes não percebe. Aquelas pessoas que não gostam de você, ou que às vezes tinham até uma inveja de alguma coisa Uhum. que você conquistou, sabe? Pode ser, né? Vamos dizer assim, no meu caso, eu conquistei uma posição privilegiada de ser professor universitário. E no nosso meio, assim, você começa a perceber que aquelas pessoas que querem a sua derrota, a sua desgraça, eles se sentem, eles se vangloriam com aquilo. Olha para você ver, você dá alegria e prazer para uma pessoa que não gosta de você. Aquelas Interessante isso aí. as pessoas que querem ver você perdido e que dizer que você estava no passado, né, antes do vício, é que tinha uma certa vontade de fazer, de conquistar aquilo que você conquistou, elas se engrandecem. Não é só a desgraça que acontece. Tem certos grupos que querem ver, mas isso, gente, é normal, tá? Nós passamos todos os grupos que nós fazemos parte, tem pessoas que gostam da gente, tem pessoas que não gostam. Verdade. Tem pessoas que querem ver você, vamos usar o termo assim que é muito vulgar, assim, tipo, não querem ver você crescer como pessoa, como ser humano. Essas Exatamente. pessoas se engrandecem no momento que eles veem que você está indo para o buraco. Você está indo em uma ladeira de morro abaixo, descendo para o abismo, e as pessoas à sua volta percebem isso, tá? Porque as pessoas de fora veem, mas você continua aquela caminhada para o abismo sem perceber. Uhum. E vou dizer uma coisa, Ed. O processo do vício, ele não é porque a pessoa gosta do vício, tá? Ela entra e não sabe por que entrou. Mas para sair é muito difícil, por quê? Porque nesse momento você não tem vontade própria. Se você tem um caminho para seguir, Ed, você vai seguir aquele caminho do vício, que o vício está te conduzindo. Você não chega num ponto que você fala assim, não, eu não quero mais isso para minha vida, eu vou mudar para outro caminho, uma outra direção de vida, um outro objetivo de vida. Não é assim que funciona, tá? O vício é muito mais forte do que nós mesmos. Pois é. Eu posso dizer o seguinte, se você que está nos ouvindo aí, se tem alguém, ou se você está num processo inicial de algum vício que seja prejudicial à sua vida, de seus familiares e dos seus amigos, é melhor você parar para pensar. Antes que seja tarde demais. Porque esse desafio, Ed, de sair de um vício, é o maior desafio que um ser humano, um homem no meu caso, né, que um homem pode enfrentar na vida. E isso não é tão simples assim, e é preciso tomar algumas decisões que são muito doloridas. Pois é. E O pra meu, entrar é fácil, né, Wagner? hein? E pra entrar é fácil, né? Pois é, Ed. Por isso que eu estou te falando. Tudo na minha vida
ela vai acontecendo ao longo do tempo. As coisas não é de uma hora para outra. Aham. A conquista não é de uma hora para outra. A perda também não é de uma hora para outra. Nós costumamos dizer, Ed, que tudo que a gente faz é como uma escala de 100 degraus. Ah, não, vamos usar um outro termo aqui, que eu acho muito interessante. Eu fui corredor de maratona também, e aí, às vezes, a gente dava esse exemplo aí quando a gente está falando também de vício, coisas assim. Para você correr uma maratona, não sei se você sabe, a maratona tem 42 quilômetros e alguns metros, né, Ed? Uhum. Aí você pergunta assim, mas como é que você dá conta? Como é que você treina para correr uma maratona? Aí eu sempre digo o seguinte: para você correr uma maratona, você tem que dar o primeiro passo. Um passo atrás do outro. Você imagina quantos passos eu devo ter dado nas maratonas que eu corri da minha vida? É, São vários passos. vários passos. E não é brincadeira dar vários passos, mas, no entanto, as pessoas agora, viu, Ed? As pessoas estão querendo conquistar de uma hora para outra. Isso não é assim. O processo de construção da vida, da educação, das conquistas profissionais que você tem e nas conquistas pessoais também, é um processo de crescimento contínuo, passo a passo, e não querendo dar um salto maior do que você pode dar. Não existe. Não tem jeito, Ed, de você alcançar alguma coisa de uma hora para outra. E o vício também, ele vai te tomando. Você vai te tomando, ele vai, de uma certa forma, te seduzindo Uhum. e você vai entrando naquilo, achando engraçado, sentindo bem, achando que você está ganhando, porque, né? Ele engana, né, seus olhos, né? Ofusca sua visão, né? Totalmente. Você fica cego, né? Vamos usar a linguagem da visão. Você fica cego. Você não ouve também, não é só a visão, mas também a audição. Você não ouve as pessoas que falam: olha, você está indo para um caminho muito Ruim. perigoso. E a gente acha que não, né, Wagner? Pessoas Não, chegam pra poder estar ajudando, tá ali falando, tá ali mostrando, ó, fala assim, ó, esse caminho aí que você tá indo não é bom. Aí a gente fala assim, ah, essa pessoa não sabe de nada, nem sabe da minha vida, né? é isso mesmo. Nem sabe o que aconteceu, É isso mesmo. sabe? A gente às vezes é muito orgulhoso, né, Ed? Junto orgulho. E muito soberbo. Bom, às vezes não. Muitas Mu- das vezes. E por isso é a grande dificuldade do ser humano, é de ser humilde e de aceitar aquilo que as pessoas estão falando ou mesmo mostrando, né? Exatamente. Eu vejo assim que é muito importante essa questão, até porque o Wagner, né? É uma coisa que eu noto, de forma geral, né? Em todos os ambientes, as pessoas chegam com uma parcela de informação. Por exemplo, eu nunca passei por essas questões de vício e tudo mais. Eu sei o que que as pessoas falam. Mas eu tô aqui conversando com você, você viveu esse processo. Então é uma outra história. Você viveu, eu tô conversando com uma pessoa que viveu. É diferente de eu pegar uma opinião com quem nunca atravessou. Ó, não vai por isso, por causa disso. A pessoa ela tem esse embasamento, por quê? Por causa de fatos que ela ouviu, que ela viu ali e tudo mais, ela acha que é um processo ali simples. Mas eu vejo assim, que só quem passou pelo processo que consegue entender de fato mesmo o que que tá atrapalhando aquela pessoa, o que que ela tá vivendo. Tem mais um senso ali de sensibilidade com a outra pessoa, sabe? Que tá procurando ajuda. Então, é muito importante que eu vejo trazer isso, igualzinho você abordou aí, né? Você trouxe até a questão da maratona e tudo mais, porque é uma jornada. Depois que a pessoa entra nesse processo ali, para ela sair, ela vai ter que correr uma maratona, né? Ela vai ter que correr uma maratona, perdeu várias coisas pro É isso caminho, mesmo. perdeu trabalho, perdeu amigos, aí ela viu que quem que era amigo não era nada, o É isso amigo mesmo. tava contra, às vezes o próprio amigo tava com inveja, né, tava querendo derrubar a pessoa, colocando lenha na fogueira, É isso mesmo. né, então eu vejo por esse lado que você falou, e aí a pessoa se vê o quê? Se vê sozinha, igual você falou, um momento de solidão, um momento ali, nossa, por que que eu vi? Aí é um processo que você tem que afastar, né, dessas outras pessoas, porque eu creio também que no processo, como que você começou a recuperar, se você puder começar a dar uma abordada pra gente, como que foi esse processo ali que você foi saindo, esse processo ali que você foi retomando,
pra você conseguir se libertar e tá hoje aqui com a gente conversando isso? Ô Ed, e aí que nós não podemos só focar nas perdas, nas coisas ruins, Uhum, né? Só focar naquilo que foi pejorativo. Mas a coisa mais importante que você perde, Ed, é a sua dignidade. Né? Eu não citei isso, mas a todos que estão me ouvindo, toda pessoa que é um viciado, ele se sente um zero à esquerda, aquela velha história da vírgula lá, né? Se do aham. lado, zero do lado esquerdo que não vale nada. É assim mesmo que a pessoa passa a viver. O processo ele vai sendo muito desgastante, muito difícil. E uma coisa aconteceu comigo, Ed. Eu, depois de várias dificuldades no uso do álcool abusivamente, a minha família me propôs, né? E também fui internado algumas vezes obrigado, porque eu não tinha consciência daquilo. Uhum, Eu tive em hospitais psiquiátricos, tive em clínicas, né? Onde eu parava de beber, mas aquilo não acrescentava nada na minha vida. E uhum. num processo posterior, o que que acontecia? Qualquer oportunidade que tinha, começava a beber inicialmente um pouquinho e depois isso se tornava o vício de Aumentava novo. de novo. Então, era tudo uma engrenagem funcionando para que eu continuasse no processo do vício. Eu tive em hospitais de boa vamos dizer assim, de bom valor, Uhum, né? Valor, vamos falar, mais caros, com maior conforto. E a hora que eu saía de lá, a mesma coisa. Voltava e eu começava a me perder normalmente. Isso foram várias internações. E eu, Ed, tem uma coisa que ficava na minha mente. Eu sempre quis me aproximar de algo maior do que eu. O que, que é isso? Eu entendo assim que o ser humano ele precisa de algo superior a ele. uhum, E o que, que é isso, algo superior a ele? Eu não sabia o que, que era, eu queria saber o que, que é, uhum. né? E num determinado momento, depois de várias internações, vários problemas e tudo muito desgastante, a família, né, começa a realmente a nos abandonar, porque a gente continua no processo do vício. Eu tenho uma pessoa muito especial, que é o Marcelo. Uhum. Ele me falou: Wagner, você não quer ir para um centro de recuperação? Que você lá só vai se você quiser ir. Bom, naquele processo que eu estava, Ed, eu falei, agora qualquer coisa para mim serve, né? Uhum. E aí ele conseguiu um lugar para mim num centro de recuperação. Lá tinha uma coisa diferente. Quando eu cheguei a primeira vez no centro de recuperação, era muita pobreza. Era muita falta de conforto naquele lugar. Mas eu tinha algo que eu estava buscando na minha vida desde a minha infância e juventude. Uhum. É o algo superior. O que é esse algo superior que a gente quer? A gente sempre tem essa vontade. Aí lá eu tive um apoio espiritual, que tudo conspirava ao contrário, para mim ir embora e não querer ficar nesse lugar. Mas tinha algo superior à minha vontade, ao meu a minha ideia de que aquilo que nós precisamos, todos homens e mulheres aqui na Terra, que eu queria conhecer a Deus. Uhum.
Aí, mas você acha que isso foi de uma hora para outra também? Eu ia Não foi, né? chegando lá, né? Tudo Não é um é, processo, né? tudo é um processo, Ed. Como que foi isso? Porque a pessoa fala assim: ah, não, mas é só você ir ali e você tem um encontro com Deus, e a partir de agora está tudo resolvido, não tem mais problema. Não é assim que acontece. Comigo não foi assim, tá? Então eu tive algum, algumas dificuldades e alguns percalços também nessa nova caminhada, Uhum. tá? Eu tive uma época longa de várias internações, com vários locais, locais mais caros, locais de menor poder aquisitivo, Uhum. mas sempre na busca da recuperação, da saída do processo do vício, que era o álcool. Certo. Bom, e eu também tinha um outro lado, que era eu fumava, não era um grande viciado em cigarro, mas também eu tinha um vício do Vício do cigarro. cigarro. É. Bom, aí nesse momento que eu, né, através das ajudas que eu estava tendo naquele momento, pessoas que queriam o meu bem, porque essas pessoas querem realmente o seu bem. Por quê? São pessoas com a visão de algo muito maior do que aquilo que a gente tem na Terra aqui. O que é isso? Eu queria algo além da Terra. Eu cheguei a um determinado momento que eu, conversando com Deus, eu falei para ele que se eu se ele não tivesse algo especial para mim, que ele me tirasse a vida, porque eu não queria viver mais. Aí Deus começou a trabalhar na minha vida através de quê? Lá nesse local, que é lá na Casa de Recuperação Manaim, que fica em Itamonte, na Uhum. divisa de Minas com o Rio de Janeiro, que tem lá o pastor Amarildo, que é uma pessoa que tem visão das coisas de Deus, uma visão tremenda disso, na ajuda de pessoas que precisavam se libertar do vício das drogas. E lá nós tínhamos um trabalho assim, de pequena recuperação, de sempre o seguinte, Ed, é uma reestrutura de vida, novos horários, novas ações ao longo do dia, mas tinha algo superior a isso. O que que era? A leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Com os cultos que aconteciam normalmente, onde a gente vai no culto, escuta a palavra, a pregação da palavra, é uma palavra direcionada para aquele grupo de pessoas que estão ali procurando a libertação, e isso é muito dolorido, viu, gente? Vou falar uma coisa, não é brincadeira. E é um passo atrás do outro, Ed. O crescimento é de um passo atrás do outro. E o que aconteceu? Deus começou a tratar o meu coração. A palavra de Deus diz assim, que muitos vêm pelo amor ou pela dor. Eu queria conhecer a Deus pelo amor, que eu queria ter de algo que eu não sabia o que era. Uhum. Eu queria pelo amor. Mas quando eu entrei no processo do vício, como que Deus me levou para a presença dele? Pela dor. E muitos vão pela dor. Certeza. A maioria daqueles que passam de um processo de vida, eles vão pela dor. É dor, é muita dor, gente. Bom, É. aí esse processo começou com um preenchimento do vazio que a bebida, que o cigarro, que aquele produto do vício preenchia no momento que eu usava daquilo e ficava alegre, eu ficava eufórico. Através de quê? Conhecimento das coisas de Deus. Quando eu me converti a Cristo, eu passei por um período de conhecimento da palavra de Deus através de Jesus, vinha conhecer o Uhum. que Jesus veio fazer aqui na terra para a minha vida. Porque muita gente fica pensando, mas Jesus é muito distante, ele está lá
lá Tá longe, né? longe. Ele está lá no Oriente, lá. E, Tá em outra dimensão, onde que eu não consigo é, alcançar. numa outra época, Numa né, outra Ed? época. Há 2000 anos e poucos atrás e Pois tal. é. Mas ele, através daquilo que Deus tem para minha vida e para a vida de cada um que está me ouvindo agora, para a vida sua, para a vida do Ed, para a minha vida, ele tem o que, vamos usar o termo mais vulgar, ele tem, você passa a viver uma vida com objetivo. Uhum. Ele tem um objetivo pra você, né? A partir do momento que você aceita ele, que você renova sua vida É começa a ganhar isso um aí. novo sentido, um novo objetivo, igualzinho que você tá abordando aí, né? Eu lembrei de um fato, ô Wagner, é que é muito interessante. Olha só, você falou do processo ali, né, que você levou, porque muitas pessoas acham que é assim, que vai ser da noite pro dia e tudo mais. Eu estava Acha? procurando algo ali maior, sabe? E o interessante é que você não foi uma pessoa orgulhosa, não foi uma pessoa que não aceitou opiniões ali. Você falou assim, não, eu preciso mudar e independente do que eu preciso fazer aqui, eu vou dar um jeito de mudar. E o interessante disso, Wagner, que eu tenho certeza que hoje as mesmas pessoas que estavam rindo de você, que acharam que, o Wagner não vai dar em nada, que não sei, são as mesmas É pessoas isso mesmo. que aplaudem você hoje. Você pode ter certeza, hoje elas veem a sua recuperação, vê que você mudou, que sua vida mudou, que sua jornada mudou. E ela fala, nossa, ó, eu conheci o Wagner, não era assim, não. Olha só a vida dele, como é que tá hoje. Então isso se torna o quê? Se torna um testemunho também, se torna algo alcançável, palpável. Por quê? Eu, o ser humano, ele enxerga o quê? Ele enxerga aquilo que ele consegue pegar, igual, eu tô pegando essa xícara aqui. Tá aqui com água, eu tô pegando ela. Então, ela é o quê? Ela é alcançável. Então, a partir do momento que eu tenho contato com você, a partir do momento que eu vejo você, que você teve uma jornada, que você teve uma transformação, isso se torna o quê? Palpável. Se o Wagner conseguiu, eu também vou conseguir. Quais foram o É caminho que isso ele mesmo. precisou passar? Quais foram a jornada dele que ele conseguiu atingir isso? Então, isso é bacana que você trouxe porque torna algo que é possível para qualquer pessoa, sabe? Ser liberta, alcançar, ter uma vida extraordinária, ter uma mudança de vida, ter uma mudança de mentalidade, sabe? Então, eu vejo que é muito importante isso, Wagner. Olha, Ed, eu vou levar agora por outro lado da minha vida, que é da importância disso que você acabou de dizer aí. Nós consideramos assim, ó, por que que nós estamos fazendo esse momento junto eu com o Ed aqui, tentando alcançar o maior número de pessoas que têm o interesse de parar de usar do produto do vício. Quando eu falo produto do vício, Exatamente. gente, é qualquer coisa, álcool, droga, e vamos dizer, por que que vamos usar até um termo aqui, uma fofoqueira, que vive a vida fofocando e tem esse vício, sabe? Às vezes ela não quer ser fofoqueira, ela não quer usar disso aí, ou então coisas que a sociedade aceita, né? Uma pessoa, por exemplo, um homem que é É mulherengo, por exemplo. mulherengo, um homem mulherengo, Aham. é vício, Vício. né? Aí, Tudo às se vezes ele torna um não vício. gosta daquilo porque ele mesmo. Mas assim, eu estou só dizendo isso porque, gente, isso é fundamental que o meu testemunho de vida seja para você algo que você pode fazer. É o que o Ed acabou de dizer. Isso é para qualquer pessoa, homens e mulheres, jovens, que queiram mudar de vida e que estão passando por um processo de vício, sabe? Uhum. Isso passa na aceitação de algo que é muito maior do que vocês pensam, né? Hoje, é, tem um versículo na Bíblia que eu fico assim pensando o que ele quer dizer. Uhum. Eu vou traduzir isso em palavras bem normais aqui para que todos entendam o que eu estou falando. Uhum. Existe algo que Deus fala para nós assim, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que ele tem preparado. Agora eu digo, o que ele tem preparado para mim, para você, para o Ed e para todos que estão aqui nos escutando.
tem preparado para nós, para aqueles que o quê? Aqueles que amam ao Deus Criador do universo, Uhum. o Deus que faz o impossível na vida de todas as pessoas. Uhum. E Ed, ele fez o impossível na minha vida. Você acabou de falar aí que pessoas diziam: esse não presta, esse não vai dar nada, esse é um fracassado. Ele faz de você uma pessoa vencedora nas pequenas conquistas que a vida te dá, Interessante tá? isso aí. Tudo aquilo que eu perdi no passado, Deus veio restaurando ao longo desses anos, desde 1996, quando eu saí de Itamonte, eu passei pelo batismo nas águas, eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e a minha vida veio mudando continuamente até os dias atuais. Uhum. E hoje, sabe, Ed, eu sinto assim, que Deus transformou completamente a minha vida e eu hoje sou uma pessoa que sou sustentáculo para várias pessoas da minha família. Pois é. E para vocês também, que está nos ouvindo aí, sabe? Uhum. É um caminho a ser seguido que é um caminho de fracasso anterior a isso. E um caminho de conquistas positivas nesse momento. Gosto de dar Uhum. muito exemplo daquelas balanças que tem nas mercearias antigas, Ed, que tem uma balança assim, ó, Aham. tá? Então, você, quando se aproxima do Criador, ele tem um peso muito forte na tua vida. E as alegrias, as coisas que o mundo nos oferece, álcool, droga, para os homens, mulheres bonitas, para as mulheres, homens bonitos, ricos, Uhum. conquistadores, aí você vai equilibrando. Porque nós, ser humano, gostamos de fazer escolha com base no peso. Mas acontece que é o seguinte, quando entra Deus na nossa vida, esse peso vai lá para baixo. E aí não tem erro. Tudo aquilo que você desejar como objetivo de vida, dentro de princípios e objetivos a serem alcançados, Deus vai fazer por você. Bacana, Wagner, isso que você acabou de dizer aí, porque olha só, na nossa vida existe fase e existe o quê? Decisões. Você, ó, resolveu tomar uma decisão e através disso, o que que aconteceu? Sua jornada foi transformada e hoje Deus aí te levou você para poder ajudar outras pessoas. Mas isso partiu do quê? Partiu do seu coração. Olha, você vê a importância de quando a pessoa tem um coração disposto ali, sabe? A tá mudando, a aceitar, Deus transforma a jornada, Deus Verdade. transforma a vida. E isso é para qualquer área, né? O Wagner tá falando aqui, tá falando aqui em todas as áreas. Sabe? Ele falou que tem ali tem ali uma base ali dele, né? Que ele ajuda a família dele, ajuda outras pessoas, tá ajudando a gente aqui. Então, olha só, Wagner, pra você ver o impacto que é isso. E isso aqui tá gravado. Esse vídeo aqui ele vai performar na eternidade enquanto existir o YouTube aqui, enquanto existir uma plataforma pra Amém. gente divulgar esse Verdade. vídeo, ele vai continuar rodando, ele vai continuar impactando pessoas, ele vai continuar mudando. Isso me fez lembrar o seguinte: algo aqui que você fez lá atrás, algo aqui que você começou a partir do momento que você passou aí pelas águas em 1996, né, que você falou ali, né? A partir do momento que você batizou, tomou uma decisão de mudança, olha só, hoje está sendo registrado aqui. Deus já tinha enxergado esse momento aqui, Deus já tinha visto isso Verdade. daqui, porque a palavra de Deus, ela é o que, gente? Ela é uma palavra atemporal. O que que é atemporal? É algo que não passa, é algo que não muda, é algo que permanece para sempre. Então, nós estamos fazendo algo aqui que enquanto existir aqui a nossa tecnologia, enquanto existir as plataformas que nós estamos divulgando o vídeo, vai prevalecer. E nós estamos aqui falando que de um testemunho poderoso, de algo que é transformador, de algo que pode e deve, se você seguir, vai transformar a sua vida, porque é algo atemporal. Sabe? É muito rica essas informações, Wagner, porque muitos jovens, muitas pessoas não têm, talvez nunca vai ter a oportunidade de estar em uma palestra, de estar procurando um profissional, mas às vezes a pessoa tem um celular na mão É que verdade. encontra esse É. conteúdo.
sabe? E a partir disso a vida é transformada. É verdade. Você tem acesso a algo de graça, Uhum. sem valor econômico que você precisa investir, somente o celular ou um produto, né, que mostre para você esse Exatamente. vídeo, só isso. Às vezes você não precisa nem ter o celular, você pede o celular emprestado de alguém, né, Ed? Exatamente. É isso. Hoje a tecnologia, ela consegue fazer isso, sabe? Hoje eu vejo que o caminho, né, igual, o vício ele vai ser vício. O vício nós podemos dizer que ele é o que também? Ele é uma coisa temporal, porque existiu no princípio, existiu hoje, vai existir no futuro, Sim, e também existe o quê? Os caminhos que você busca para você ser liberto desses vícios. Existe esse caminho. Então, eu vejo que a qualquer momento, sabe, as pessoas elas podem ter ali acesso a um conteúdo desse, pode procurar ajuda para a história dela ser transformada, porque às vezes vão ter pessoas que estão assistindo esse conteúdo, Wagner, que tá sem esperança, que eu já tentei de tudo, eu já não sei de mais nada, minha vida tá assim, ó, isso aqui não dá certo para mim, eu já fiz isso, eu já fiz não sei o quê. E aí aparece o Wagner aqui trazendo o testemunho dele que é possível existir uma mudança, sabe? Não é só vício, como você falou, de bebida, de cigarro, é vício em todas as áreas. Sempre vai existir ali um caminho que você pode seguir, que você possa entrar para você conseguir mudar, né, Wagner? é isso mesmo. O que o Ed está dizendo é importante. Não é só aquele que está no vício. Alguém da família ou do ciclo de amizade, Uhum. se tiver, né, alguém que você possa ajudar, que você possa levar essa mensagem até alguém que esteja necessitando, né, nesse momento, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus entrar na vida de vocês, a sua vida não será mais a mesma. Aquilo que você tem de, de vazio, de falta de esperança, falta de objetivo de vida, Deus vai preencher isso em teu coração. E isso tudo vai levar você a uma vida completamente diferente. Não mais uma vida itinerante, né, Ed? Aham. Mas uma vida direcionada para algo muito maior do que vocês podem imaginar. Pois é, pessoal. E assim, foi muito edificante esse testemunho, Wagner, que você trouxe. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Você tem mais alguma coisa para poder estar falando? Se fosse para você dar uma dica pro pessoal aí que tá passando por esse momento aí, tudo aí, resumindo aí, rapidamente, assim, qual que é a primeira coisa ali que a pessoa precisa fazer? A primeira coisa que uma pessoa que está num produto de vício precisa saber, ela reconhecer que ela precisa de ajuda, tá? Que ela busque ajuda. Nós estamos aqui falando de algo Uhum, que aconteceu na minha vida, uhum, que ela busque a ajuda necessária em um local que tenha algo especial. Esse algo especial é você se aproximar do teu Criador. Deus que te criou, a imagem e semelhança dele, ele tem algo especial para a tua vida. De você que está no processo, né? E aqueles que vão também ajudar aqueles que estão num processo semelhante a esse, tá? Deus tem algo especial. Se você se aproximar dele através de pessoas que possam levá-lo a ter o conhecimento, né? Que você possa conhecer, mesmo que seja é, muito distante, uhum. que você venha conhecer o teu Criador, o Deus que deixou a palavra dele, que nós que somos evangélicos, nós entendemos que através da palavra dele, que é a Bíblia, você tem Deus falando com você, assim como Deus fala comigo, assim como Deus fala com toda a humanidade através das Escrituras. Se você vai para um lugar desse e venha se aproximar dele, ele vai se aproximar de você. Bacana. Então, foi isso, pessoal. Ó, essa dica que o Wagner passou é a primeira coisa, reconhecimento. Você reconhecer
é o mais importante para você trilhar sua jornada. Ô, Wagner, eu agradeço sua participação, tá? Vamos ter outros assuntos também com o Wagner aqui, porque tem um conhecimento aí riquíssimo pra gente aí. Nós vamos estar falando também de outros assuntos também, outras coisas, Wagner. Eu espero ver você de novo aqui com a gente. Ô, Ed, eu que agradeço, viu? Vocês me darem a oportunidade de usar um testemunho para ajudar outras pessoas que passam por problemas semelhantes no passado, no presente, Uhum, o mesmo, né, problema que eu tive no passado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e todos aqueles que quiserem alguma coisa a mais, nós ficamos disponíveis, com né, certeza. Ed? Só deixa pra gente nos comentários aí que a gente Isso. consegue ver ali, né? Algo também, alguma mensagem direcionada pra gente aqui. Pode ficar tranquilo aí, pode comentar, né? Sugerir vídeos pra gente que nós vamos estar trazendo aqui. Talvez você tenha vergonha aí, né? De estar entrando em contato diretamente, alguma coisa, mas você pode deixar um comentário ali que aí a gente consegue trazer, né? Às vezes alguma dúvida, alguma coisa que o pessoal tem. Wagner volta aqui de novo, a gente traz aí mais um conteúdo para vocês, tá? Mas no mais é isso, pessoal. Peço para vocês se inscreverem aqui no canal aí, compartilhar esse vídeo aí com umas duas, três, quatro, cinco pessoas. Mande o canal para outras pessoas para que a gente consiga crescer, tá? A nossa meta agora aqui é atingir os primeiros mil inscritos aqui no canal, né? Eu conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir isso, né? E vai ter outros vídeos, outras coisas aí também. Wagner, mais uma vez, brigadão, viu? Obrigado a você. E aí eu te vejo aí nos próximos vídeos, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.